Sala de aula. Então, agora sim, vou chamar de novo aqui a palestra online que vocês vão ter sobre um case de New Ventures baseado em inteligência de mercado, com Andrei Golfetto, ele é Head de Startups and Portfolio Manager lá do Cubo do Itaú. Então, bem-vindo, Andrei, boa palestra aí para vocês. Opa, boa tarde, pessoal, tudo bom? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Pedir só para alguém da produção talvez me confirmar se está aparecendo. Beleza, acho que foi. Bom, prazer enorme estar falando com vocês. Eu sou o Andrei. Eu comecei minha carreira trabalhando numa aceleradora de startups chamada ACE. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar com mais de 100 startups diretamente. Depois eu passei um tempinho no iFood também, que é onde a gente vai estar trazendo esse case aqui. Eu era da área de New Ventures B2B, e o B2B do iFood, que são os restaurantes, né, a ponta ali da oferta do marketplace, é majoritariamente composto por small, medium business. Então, é legal para trazer a aplicação de tudo aquilo que a gente vai falar, eram diretamente para restaurantes pequenos. E hoje eu sou líder de startups no Cubo, que é um hub de inovação do Itaú, fica aí perto, inclusive, de onde a maioria de vocês estão assistindo aí presencialmente. Para começar falando aqui, uma coisa que eu acho que é bacana a gente trazer para citar alguns conceitos, são os principais desafios que um marketplace tem, né? Hoje o marketplace é um dos 3 principais modelos de negócios que as startups possuem no Brasil. O modelo mais comum hoje é o SaaS, que é o Software as a Service, o de assinatura. Aí vem o de Marketplace, que são as plataformas que conectam aí a oferta e a demanda. E o terceiro modelo acaba sendo as DNVPs, ou Direct to Consumer, que são aquelas que fazem as vendas diretas, né? Dentro de um Marketplace, um livro até recente que foi lançado pelo Andrew Chen, que é um dos principais investidores da indústria, ele faz parte de um fundo americano chamado A16Z, ou Andrew C. Horowitz, que investiu na Uber, Slack, Airbnb, Pinterest e várias outras empresas que a gente conhece também. E ele lançou um livro novo que chama The Cold Start Problem, que justamente fala da dificuldade que uma plataforma ela tem até alcançar a massa crítica, que ela ter um efeito de rede o suficiente para crescer por conta própria, em que você consegue equilibrar a oferta e a demanda. E ele deixa muito claro nesse livro quanto que você criar uma plataforma é o dobro de um trabalho de você criar e outro tipo de business model, que às vezes você vai ter um problema só para resolver. Mas quando é uma plataforma que conecta as duas pontas, você vai ter personas muito diferentes, desafios muito diferentes, canais de aquisição diferentes e um trabalho meio que dobrado. A partir de um certo momento, o marketplace ele consegue crescer muito mais rápido do que um SaaS, porque você tem esse efeito de rede, né? A oferta ela puxa a demanda, ou a demanda ela puxa a oferta, e quando nas duas pontas tem um efeito viral, as coisas vão muito bem, assim. Só que até você alcançar isso, acaba sendo uma jornada muito grande, né? Talvez alguns de vocês já tenham visto também esse flywheel, que ficou muito famoso por ser o modelo de crescimento da Amazon, né? Os autores que abordaram ele pela primeira vez foi nesse outro livro, que é o Platform Revolution, e eles vão mostrando quanto que para o marketplace ser viral tem que ter a boa experiência, porque a boa experiência aumenta o tráfego, as pessoas acabam conversando daquilo, mais tráfego fica mais interessante para os sellers, para os vendedores, e aí isso vai fazer a gente ter um ganho de escala com menores custos e com preços menores também. Isso, naturalmente, ali dentro do varejo, nesse aspecto específico, que o preço é um atributo super relevante, a experiência do consumidor acaba sendo melhor, e isso faz ali ser o mecanismo principal de crescimento. Essa basicamente é a trilha que a grande parte dos marketplaces seguem, né? E tem até um portal bem legal também de notícias para marketplace, que ele traz 19 táticas para você conseguir superar esse problema aí do que eles chamam do ovo ou da galinha, né? Onde você deve focar primeiro na oferta e na demanda. Porque você está começando um novo negócio, um projeto, uma new ventures ali, ou empreendendo alguma coisa dentro de uma empresa estabelecida, é muita coisa para você estar olhando e tentando gerar essa conexão, né? E ele traz umas dicas super práticas. Esse artigo você acha fácil aí na web, depois a apresentação vai ficar disponível aí também para o pessoal.
sobre essas táticas de como você pode vencer aí o ovo ou a galinha, né? Muito se fala de você escolher um lado que realmente, declaradamente, tem o problema um pouco mais grave, ou está um pouco mais preocupado, ou não tem acesso àquele tipo de serviço hoje. A maioria das plataformas que sucederam no mercado, elas sucederam porque elas tornaram acessível, tornaram democrático algo que era restrito a um determinado grupo, ou algo que não era muito claro, elas tornaram mais simples, mais claro, mais transparente, mais justa a relação também. Muitas vezes, você também focar em dar alguns subsídios, que vai ser até uma própria alavanca de crescimento, e aqui não é só você ficar fazendo crescimento inorgânico, mas é o fato de você entender muito bem das suas métricas ali de aquisição e do tempo de vida do cliente, quantas compras são necessárias até que o consumo naquela plataforma se torne um hábito também. Você subsidia esse número de compras, sabendo que esse cliente vai ficar fidelizado com você, e nas outras compras que ele for fazer, aquilo ali vai dar o payback, justifica a conta também. Então, tem algumas estratégias que vão nesse caminho. Ele também tenta demonstrar ali que as duas pontas são muito grandes, tanto de oferta quanto de demanda. Tem opção para todo mundo, porque não tem nada mais frustrante que você ir entrar em algum lugar que você está esperando receber cliente, isso para os dois lados, ou comprar algo e ter aquela ruptura, né, ou não ter acesso àquilo também. Outra forma é criar uma própria versão de uma plataforma, uma assinatura só para uma das pontas, depois que você popula ela, você vira e gera a chave para outra também. Talvez ter alguma forma de distribuição que tenha algum terceiro envolvido no processo, pode ser uma muito boa. Algum canal que você consiga integrar e trazer muito volume. Isso talvez alguns que não sejam de São Paulo, por exemplo, tiveram que usar o Booking para agendar hotel ou hospedagem para esse período, ou não usar o Airbnb. Provavelmente vocês devem ter visto uma opção de hospedagem, a Nomad, que é uma das empresas lá da Loft também. E eles, apesar de concorrerem em um certo aspecto com a própria Booking, eles também colocam disponível lá para locação, porque já é um lugar que tem muito tráfego, né? Mas provavelmente a longo prazo eles não vão querer ficar lá para sempre. Até uma tática super comum você usar algum outro player do mercado mais estabelecido lá dentro para gerar esse tráfego, esse awareness inicial, e depois você sai e cria e fortalece os seus canais próprios também. Fazer alguma coisa gratuita que encerra rápida, trabalha muito gatilho de escassez, é super comum. Trabalhar algum produto específico e depois abre a plataforma. Conectar os dois lados meio que manualmente, isso parece contraintuitivo, mas no começo é super importante para você ir treinando os mecanismos de busca, e os melhores algoritmos feitos hoje em dia, eles são todos criados com base numa automação de conexões que você faz manualmente mesmo, para entendendo as regras, os padrões, os comportamentos, a satisfação, e depois que você cria uma boa massa disso, você consegue escalar isso com tecnologia também. E algumas outras táticas, mas acho que essas são as principais, assim, para você conseguir vencer esse problema do início de um marketplace, né? Mas quando o marketplace ele fica muito grande, como nesse case aqui do iFood, que a gente vai falar um pouquinho, e não só é um problema do iFood, mas de todo grande marketplace também, seja o Mercado Livre, Uber ou qualquer outra plataforma brasileira ou internacional também, é a percepção de valor dos sellers, né? Os vendedores, a ponta da oferta, ou os merchants, ou qualquer outro nome que a gente possa dar para quem está ali, que geralmente pode ser essa cadeia ali do B2B, ou que vai prover o serviço, né? Muitos, eles não gostam da plataforma por uma série de motivos, às vezes, claro que sempre é muito relacionado à percepção de valor, porque se ele está reclamando das taxas, dos valores, da comissão e do preço, é porque ele não vê o valor na plataforma, né? Então, preço tem essa diferença em relação ao atributo de valor, mas muitas vezes porque ele também não sabe suceder na plataforma, né? Ele não sabe navegar, as plataformas se tornam tão grandes e tão distantes do seller, que eles acabam tendo dificuldades ali, principalmente os novos entrantes também, acabam virando quase que um motim, né? Você vê uma série de protestos aí, não só contra iFood, mas motoristas, contra Uber e outros movimentos que são comuns, porque todo marketplace, a partir do momento que ele supera esse problema do ovo da galinha, ele fica tão grande, ele cresce tão rápido, ele tem tanta massa crítica, é tão viral,
os novos entrantes muitas vezes não conseguem navegar muito bem. Isso acontece em quase todos os marketplaces também, né? E isso só vai ser intensificado nos próximos anos, porque os investimentos em startups e nessa indústria tech no Brasil estão crescendo ano após ano. Em 2021, a gente quase triplicou o valor investido em startups, alcançando 50 bilhões de reais. E como o marketplace é um dos principais modelos de negócios das startups brasileiras, você vai ver cada vez mais pessoas, consumidores, satisfeitos de um lado ou insatisfeitos do outro também com essas startups e plataformas. Isso só vai ser intensificado pelo crescimento que a gente tem de investimento em startups também, né? E aí, esse programa que vai ser o case aqui, que a gente vai compartilhar as boas práticas, é um programa que tem um nome como Vantagens do Chef, que é do iFood, ele foca nos restaurantes. Foi um programa que tinha como objetivo aumentar o NPS dos restaurantes, era quase que um clube de fidelidade, um programa de fidelidade, mas a gente tinha uma visão de produto de não querer ser um programa de fidelidade, porque os programas de fidelidade quase ninguém usa, assim, né? São pouquíssimos que têm case de sucesso. Mas a estratégia era meio que mudar um pouco da percepção de valor que os restaurantes possuíam sobre a plataforma também. Então, era aumentar a satisfação deles com o próprio iFood. E o principal desafio que a gente tinha ali para construir e lançar esse programa, que a gente tirou do zero, era que tudo que o iFood lançava para os restaurantes, ou comunicava alguma novidade, alguma promoção, algum desconto, a gente sempre ouvia dos restaurantes, quando ia conversar, validar, que era bom demais para ser verdade. As pessoas desconfiavam, putz, como assim? O iFood está me dando um negócio de graça, está me dando um desconto, um benefício. Então, esse era um pouco do contexto que a gente enfrentou lá atrás para conseguir tirar esse programa do papel, né? O objetivo era justamente a gente pegar tudo que um restaurante precisava operar no dia a dia dele. Então, a gente pegou o P&L, a estrutura financeira, tudo que um restaurante precisa ali para operar, desde os gastos com mão de obra, insumos, as despesas, energia, água, luz, serviços financeiros, contabilidade, banco, até outros da outra ponta, como, por exemplo, o material de construção, demais serviços que eles precisam para operar, seja uma ferramenta de CRM, uma ferramenta de PDV, eram quase 60 tipos de serviços que a gente identificou que um restaurante precisava para o dia a dia, né, serviços ou produtos, e a ideia era que a gente pudesse oferecer isso usando um pouco da barganha que o iFood tem, né, era uma base com 300 mil restaurantes em 1.000 cidades brasileiras. Eventualmente a gente conseguia negociar e pegar coisas que eram muito atrativas para eles também. Então, essa era um pouco da missão ali que o nosso time de New Ventures tinha também, né? E as principais fontes de informação que a gente utilizou para embasar todo o programa, em termos de nível internacional, a gente deu a sorte de 2 grandes players do setor internacional estarem abrindo capital, e aí os prospectos, tanto da DoorDash quanto da Deliveroo, a DoorDash é americana, a Deliveroo do Reino Unido, eles lançaram programas de benefícios também, o Perks Programs, e a gente conseguiu ter acesso, pegar várias informações pelos prospectos deles também, das respectivas bolsas que eles listaram, e já foi um ótimo benchmark inicial. Eu acho que prospecto assim de empresas análogas em cenários em países exteriores são ótimas fontes de informação assim para você embasar cases, pegar tamanho de mercado, pegar informações às vezes de um mercado americano e você faz uma proxy ali versus o PIB brasileiro para dimensionar a oportunidade aqui, não deixa de ser uma metodologia também para você dimensionar algumas oportunidades. Acabou sendo muito útil para a gente fazer algumas projeções e planos quando a gente estava super no campo das ideias, né? Ali meio que num primeiro business case. O próprio NPS que a empresa coleta foi uma fonte riquíssima para a gente embasar a proposta de valor, porque a principal reclamação que a gente via nas pesquisas era sobre a taxa. Então, todos achavam a taxa altíssima e toda a proposta de valor do programa era pautada nessa dor que eles levantavam, nessa reclamação, né, quer dizer. Então, a gente fez estudos, dimensionou oportunidades, em alguns casos,
o restaurante ele conseguia retornar 3 vezes o que ele gastava na taxa ali do iFood. A gente até parou de chamar de taxa e passou a posicionar como uma comissão, na verdade, que ele tinha na nossa plataforma. E o NPS foi super importante para isso, para a gente entender o que está na cabeça ali dos clientes, o que a gente tem que levar para conversar com o ponto de dor dele e, eventualmente, conseguir ter algum sucesso e êxito ali no programa também, né? Outra aplicação que foi, assim, riquíssima, eu acho que essa era uma das principais em real-timer, é um software chamado Hotjar, que você coloca ele em aplicações web ou mobile. Toda vez que você acessa o portal, alguém já deve ter aparecido uma caixinha que pergunta o que você acha disso, qual nota, você está satisfeito ou não. É um software que você coleta ali insights em tempo real, né? E a gente perguntava, toda vez que ele entrava no restaurante, no portal ali do nosso programa, no portal do parceiro, que é o portal que o restaurante faz a loja, ele entrava lá no Vantagens do Chefe, a gente perguntava, o que você está procurando aqui? Você encontrou o que você gostaria? E se ele já tinha contratado um serviço, já aparecia também se ele estava satisfeito, se foi bom ou não. Isso foi muito rico, porque a gente conseguiu priorizar, assim, que o restaurante, o que ele mais queria encontrar era desconto em gás, porque foi um dos itens que mais cresceu junto com a inflação, o preço do gás. Então, a gente focou muito o programa em ter parceiros como a Supergás Brás, que davam uns pacotes ali de quase 30% de gás de desconto para os restaurantes do iFood. Isso facilitava muito ali a gente levar um desconto numa oferta matadora para uma dor que ele falava e encapsulando dentro desse problema todo que a gente diagnosticava pelas outras pesquisas também. Aí, além de gás, eles sempre falavam que precisava de embalagem, né? Embalagem para delivery é como se fosse o trade marketing da parada, é como se fosse a praça, né? É quase que o único ponto de contato entre o restaurante e o consumidor final é a embalagem, em termos de experiência além do alimento, né? Então, e outros itens que a gente conseguiu priorizar, apesar da oferta nossa ter quase 60 opções, a gente tinha muito claro quais eram as prioridades, né? Os itens ali que os restaurantes mais precisavam também. De tempos em tempos a gente fazia surveys e isso era super em parceria com o time de inteligência de mercado que nos atendia. Então, algo que é bacana para destacar, né? O iFood tinha uma área de inteligência de mercado, mas o time rodava muita coisa por conta própria de outras e o time de inteligência de mercado ia ajudando a amarrar essas pontas e conectando as pesquisas, né? Em 2 anos de projeto que a gente teve, basicamente, a gente rodou umas 6 pesquisas e as 6 sempre foram uma evolução uma da outra, né? Primeiro, para entender como que eles faziam as atividades, para a gente ver o que tinha oportunidade de entrar software. Então, como que você faz sua contabilidade, o fechamento de caixa, como é que você faz controle de estoque, como é que você faz gerenciamento de redes sociais, e a gente viu que a maioria era feito pela própria pessoa, pelo caderninho. Então, mostrou para a gente que tinha oportunidade para entrar software nos restaurantes. E cada pesquisa ia tendo um finding principal e a gente rodava uma outra depois para ir aprofundando também. Então, foi um processo muito bacana, né? A gente também fez muito desk research aqui, quase todos os membros do time faziam de forma descentralizada. Felizmente, é um setor que tem muitos dados disponíveis, informações, graças à atuação do Sebrae. Então, você conseguia pegar muitas informações bacanas de mercado. Tanto o Sebrae quanto uma Abrazel da vida, né, que é a entidade de classe do setor, nos provia também muitas informações do que a gente poderia estar olhando. Tempos em tempos, a gente também fazia quali, entrevista em profundidade, a gente via quais eram os cohorts que mais estavam em defasagem no programa. Então, estamos precisando aumentar muito a penetração em restaurantes pequenos, desse tipo de culinária, ou nesse tipo de região. A gente pegava ali 4, 5 restaurantes e conversava em profundidade, e alguns casos que a gente precisava fazer muito ao mesmo tempo, a gente até terceirizava também com alguns institutos, depois que o programa se validou e começou a crescer muito. No começo era tudo meio que o time mesmo fazendo, né? Depois o programa cresce, aí a empresa inteira quer participar, quer ter os louros também do negócio, aí todo mundo libera budget, libera recurso e tal, mas no começo demorou para a gente conseguir isso.
time comercial, que a gente tem uma estrutura tradicional de qualquer indústria, né, com key accounts e long tail também, e aí, no caso do iFood, só os key accounts atendiam as grandes redes, mas eles proviam muito feedbacks também para a gente do que faria sentido, do que as contas deles precisam, o que eles veriam valor e tudo mais. No próprio atendimento, a gente via as principais tags, por que o pessoal abria o chamado, e grande parte dos chamados era porque o restaurante não recebia pedido, esse era o principal abertura de chamado que existia. Então, a gente viu que, como é que a gente poderia ter algumas ofertas para ajudar o restaurante a vender mais, né, e aumentar o seu número de pedidos. E aí a gente começou a ter uma série de soluções de martechs, né, de marketing, assim, seja para mídia paga, online, seja para design, para social media, seja para gerenciamento das redes sociais. A gente fez todo um estudo de quais são as oportunidades de marketing para um restaurante, desde digital, desde a praça, desde out of home e outros tipos de mídia. A gente resolveu focar em redes sociais, que é conversa muito com o propósito da empresa, né? E a gente focou em oferecer isso, tanto é que foi uma das categorias que os restaurantes mais utilizaram também ali, foram essas que a gente pegou via o insight do atendimento, né? E de tempos em tempos a gente conversava com especialistas também de mercado para validar se as soluções faziam sentido, validar as estratégias de go-to-market delas e para entender em quanto portfólio se a gente estava atendendo bem também, né? Então, acho que, assim, no dia a dia você tem tanto lugar que você pega informação para rodar um programa, como esse de New Ventures, que eu acho que eu não consegui lembrar todos aqui quando eu fui listar. Mas esses foram os principais, assim, que a gente utilizou naquela época também, né? Outro ponto super importante é que muitas dessas informações embasavam todo o go-to-market também, né? Como é que a gente poderia levar essas parcerias, essas new ventures para a nossa cadeia de clientes, né? E a gente sempre gostava de usar um modelo que é muito utilizado na indústria de venture capital e investimento em startups, que é de uma oferta para um canal, para um público, porque isso faz você evitar ser um balde furado, né? Não adianta você sair comunicando tudo para todos, que aquilo que não for para aquela pessoa, ela pode até comprar se for gratuito, mas se não fizer sentido ou não atende aquelas necessidades, vai acabar sendo um balde furado ali, né? Então, a gente usava muito esse modelo e fazia um agrupamento por campanhas também. Então, não era porque o programa ele tinha mais de 60 parcerias, 60 new ventures e ofertas, que a gente lançava todas, né? A gente sempre fazia campanhas, dado o que a gente aprendeu dessas informações, o que os clientes estão precisando, o que a gente tem de meta para bater da empresa, porque a empresa não se colocava metas, né, ali de restaurantes impactados, restaurantes retidos, diminuir sempre o churn, aumentar o NPS, acho que metas assim super padrões, mas a gente tinha metas ali atreladas ao programa, e dado essas ações, a gente ia lá e bolava essas campanhas, seja uma campanha mais focada em sustentabilidade, uma campanha mais focada, por exemplo, em sustentabilidade, a gente trabalhou muito quando queria falar sobre embalagens. Quando foi mais para marketing, a gente trabalhou muito a Black Friday, ou novembro de ofertas, que a gente chamava. Então, a gente sempre fazia esse agrupamento do que dava para agrupar ali das principais ofertas, principais objetivos, e lançava essas campanhas, né? E aí, canais, a gente sempre contava com 4 canais principais. Os melhores canais, eventualmente, aí a vantagem competitiva, quando você tem acesso à base de clientes, eram os diretos, né? Então, a gente tem, assim, réguas estabelecidas de comunicação de tempos em tempos com os restaurantes via WhatsApp, via e-mail, via pop-up no portal, nas aplicações, ou via chat também, se ele levanta a mão para alguma coisa ali, ele pode receber algumas respostas automáticas, e algumas outras. Então, os canais diretos eram muito bons assim para a gente, porque era uma forma de você manter o programa ali em contato, mas geralmente ele não associa um novo negócio nesse canal indireto, né? Então, foi legal no começo para o projeto crescer, ganhar atração, visibilidade,
mas ele não é muito sustentável a longo prazo, né, os canais diretos da corporação, porque todo mundo quer usar eles, né, então você tem que buscar coisas que vão estar diferentes ali também. A gente usou também o Inside Sales, em um modelo que a gente fazia um comissionamento com as ofertas, então se a gente pegava um produto de uma new venture lá, de energia, colocava num time comercial para fazer esse inside sales desse produto de energia, e esse time ganhava uma comissão que bancava praticamente essa operação de inside sales também. Então, funcionava muito bem esse trabalho. Algo que a gente usou muito foi marketing de influência, dependendo do mercado que você está, usar influenciadores está super em conta. Esse em delivery, a gente tinha influenciadores super acessíveis em termos de preço, nem eram muito grandes ainda, mas que comunicavam direto com o nosso público, e o de influência foi o principal fator para quebrar aquela objeção do ser bom de verdade. Então, a gente usava bastante. E mídia online também, a gente fazia principalmente todo um esforço de remarketing. Quando o restaurante acessava a oferta no nosso portal, tudo isso era traqueado, a gente rodava alguns fluxos ali de remarketing também, para ele ficar tendo contato com a oferta de tempos em tempos, quando ele acessasse outras redes sociais, né? Usando o pixel ali que a gente tinha todo instalado nas nossas aplicações, e depois que espelhava lá do Facebook Business Manager e Google Ads, a gente conseguia alcançar quase 70% da base em outras redes que não eram as nossas, o próprio portal, né, a aplicação que ele estava. Isso era muito bom, porque até mostrava para a gente assim, quanto que para esse tipo de pequeno negócio, por mais que ele tenha ali acessos empresariais, está super conectado às redes sociais dele, pessoal também, né? Muitos negócios são meio que até unificados, né? Eles às vezes misturam coisas físicas, jurídicas e tudo mais. E a gente sempre pensava como que a gente podia lançar esse produto, fazer o produto, o restaurante usar e depois o restaurante indicar outros produtos, né? Que é o desafio que quase toda startup tem que fazer, não é só um funil, né? Você tem que, igual tem esse desenho aí, você tem que atrair, manter e depois fazer os clientes crescerem, né? E muito para fazer esses clientes crescerem, a gente também usava uma estratégia de gestão de comunidades que era muito boa, seja com os eventos que a gente fazia, encontros, até para gerenciar esses 60 parceiros, o nosso time era em 4 pessoas, a gente usava muito essa estratégia de gerir essa comunidade de parceiros e dando dica para eles como que eles poderiam usar a nossa base para estar crescendo, como que eles poderiam, quais eram as boas práticas para atender rápido um restaurante, quais são os principais horários que um restaurante está disponível ou abre, quais são as principais dores por tipos de restaurante ou por culinárias que a gente colocava, e por região também. Então a gente fazia muito essa estratégia de gestão de comunidade para conseguir empoderar os parceiros que a gente tinha ali nos New Ventures, né? Vale ressaltar que quase tudo aqui das New Ventures que a gente tocava eram externas, né? Era muito parecido com um programa de inovação aberta, nada era nosso, tudo era meio que fechado a parceria externa, e a gente levava muito para ganhar velocidade também. Os negócios que deram muito certo, aí a gente depois de um tempo começou a internalizar, né? Mas na essência em si foram depois. Até tem um artigo que traz as principais lições aprendidas, que para dar certo, assim, acho que qualquer novo negócio, independente do tipo, e principalmente pautado em inteligência de mercado, tem que ser um problema relevante, grande o suficiente para a empresa. Acho que se não conecta com a principal dor do cliente, um principal objetivo estratégico da empresa, é difícil. Cada momento tem uma necessidade gerencial, né? Então você não começa controlando tudo, medindo tudo, fazendo pesquisa tudo. Acho que grande empresa tem aquele mal da paralisia, né? Da pesquisa e validação, e vamos ficar validando, entrevistando tudo, esquece um pouco de ir para ação e executar, né? A gente também tentou terceirizar o que dava no começo para ganhar velocidade. A gente não tinha muito recurso, mas a gente fechava muito via parceria. Players que estavam interessados em ter acesso à nossa base, essa troca de favores, assim, ó, você me dá um desconto muito bom, eu te dou acesso a essa base e vamos junto, e aí você bota um time seu de inside sales, eu treino essa sua força de vendas, como chegar num restaurante. Isso ajudou muito a gente a ganhar velocidade no começo também. Outro cuidado é tomar cuidado com um piloto de baixo impacto, né? Porque assim, um piloto de baixo impacto, se ele for
deu certo, deu bom, ali aquela prova de conceito, vai ser muito insignificativo, assim, e depois você lança em alta escala e você vai aprender algo que você já poderia ter ali desde o começo também, né? No nosso caso, a gente preferia testar com o máximo que desse, dentro daquele perfil de clientes que fosse sentido, para já ter um alto impacto desde o começo ou não, e isso também ajudou muito a gente já ver os big bets ali desde o começo e entender, né? Cliente oculto para a gente foi uma ferramenta fundamental para o projeto. A gente testava todas as parcerias que a gente oferecia para os restaurantes. A gente fingia que era um restaurante e aí a gente aprendeu assim demais sobre todos os processos comerciais, desde uma telecom até uma distribuidora de energia, até uma empresa que vende peça para economizar água, até outra que é um software de marketing digital. A gente fazer cliente oculto e lá em campo e ver, a gente conseguiu identificar vários gargalos no processo, empresa que não demorava para responder, empresa que não respondia, cláusulas contratuais que eram meio que parecia pegadinha. Então foi muito legal fazer cliente oculto. Os objetivos em comuns, acho que é principalmente com os parceiros, né, da outra área, isso ajudava muito. Saber ou não quando envolver outras pessoas, às vezes pessoas demais ali num projeto acaba sendo ruim também, né? A gente diversificou bastante os canais, então aqueles 5 a gente usou os 4, né? Quer dizer, a gente usou eles numa proporção bem similar durante o projeto. Os padrões e modelos a serem seguidos, a gente conseguia colocar a parceria no ar e lançar às vezes em uma semana, porque a gente já tinha sentado com o jurídico e feito um fluxo de entrada de parcerias, um modelo de carta de intenções, a gente não fazia um contrato quando não envolvia nenhum repasse financeiro, porque o contrato engessava demais, mas tinha uma carta de intenções que ela protegia, era mais forte com só um NDA, mas não era tão pesada quanto o contrato, e isso dava uma flexibilidade muito boa para o time também. A gente também viu que a boa oferta vencia qualquer canal, que se você oferecesse gás a 30% de desconto em qualquer lugar, ia vender muito do que só o canal também. As campanhas ajudavam muito a ter esse efeito assim de rede e pegar muitas pessoas ao mesmo tempo. Tecnologia como alavanca, principalmente para mensurar os resultados e compilar quantos restaurantes estavam contratando e usando, a gente usava muita tecnologia para isso. Bons parceiros engajados é porque os parceiros nossos engajados, né, quem era a oferta ali do programa, eles faziam as vendas para a gente. O time também, a gente tinha total autonomia nas estratégias, isso ajudava muito. E a gente tentava não ser a pessoa do não, né? A gente tentava dar carta branca para tudo que os parceiros queriam fazer, porque o nosso papel era muito mais ajudar os nossos restaurantes e não impedir eles terem acesso a algo também, né? Em termos de resultados obtidos em 2 anos, a gente conseguiu alcançar 60 novos negócios, foram 40 mil restaurantes impactados, mais de 100 mil vendas que a gente conseguiu fazer para esses parceiros, foram 5 milhões de reais em economias que a gente gerou, né, esses descontos, quase 15 áreas envolvidas da empresa toda. Nosso time era de New Ventures, mas você tinha quase todos os outros times ali, seja inteligência de mercado, jurídico, compras, FP&A, tinha marketing, comunicação, mas isso a gente tocava bem in-house também, porque era meio que uma competência do time de New Ventures, toda essa parte go-to-market, mas tinha também contato, várias outras coisas. E quase 500 colaboradores impactados, porque só da nossa força comercial eram quase 300 pessoas também que ajudavam, davam feedback e estavam no dia a dia ali também, né? Em termos de principais fontes, assim, a gente usou muita coisa sobre o ecossistema de inovação e startups. Acho que são coisas, é um mercado que está à beira, né, do que está sendo disruptado, do que tem de tendência. A gente usou tanto fontes internacionais quanto nacionais. Aqui vale o destaque, acho que para PitchBook, Crunchbase e CB Insights, que são as internacionais. E a nível nacional, você tem o Startup Base, que é da Associação Brasileira de Startups, o Sling Hub, o Distrito e o League Insights. É bom porque assim, a gente queria entender sobre Martex, né, startups de marketing. Você vai lá no Startup Base e digita Martex, você já vê 300 startups de marketing, e aí fazer um trabalho de formiguinha indo acessar uma a uma, vendo aquilo que existe disponível no mercado, e o que estão fazendo no mercado que a gente não pode fazer, né? A gente usava muito com esse objetivo, muitas vezes usava até para fazer scout, screening de potenciais parceiros que a gente poderia colocar para dentro, né?
Em termos de newsletters, também todos esses portais quase têm newsletters, ajudava muito a gente ver o que estava rolando, né? Então, uma startup de food service recebeu investimento, a gente já ia lá no outro dia, marcava uma reunião para já fechar uma parceria e tentar ver como que a gente poderia levar isso para os restaurantes também, né? E aí tem bases tanto internacionais quanto nacionais que eram muito boas para a gente ter esse tipo de trabalho. Bom, esse foi um pouco do case aí de New Ventures, pautado em inteligência de mercado, que eu separei aqui para estar compartilhando com vocês. Aí tem os meus contatos também. Vocês conseguem me encontrar nas demais redes aí, quem quiser depois trocar uma ideia, conversar um pouco melhor. Mas digitando publicamente aí vantagens do Chef, iFood, você vai achar uma série de vídeos, podcasts e info sobre como a gente montou o programa, como existiu também. Foi algo que a gente foi convidado para compartilhar bastante o case. Aqui adaptei de uma forma um pouco mais prática, insights que vocês poderiam ter aí para o dia a dia também, e é um pouco disso. Muito obrigado. Não sei se a gente tem um tempinho para perguntas, mas é basicamente isso.